pode conferir esse furo lá no site da Jovem Pan, um bastidor muito importante. Aparentemente, o Vorcaro teria discutido com o cunhado pagamentos à empresa de Toffoli, disse a Polícia Federal. O banqueiro e Fabiano Zettel citam nominalmente o ministro. Essa é uma informação apurada pela Jovem Pan e também pela Folha de São Paulo, que mostra que teria essa questão financeira, essa troca. E a explicação para isso já foi dada, em uma certa medida, na nota do próprio ministro, que diz que se tratava da venda do resort ali, Itaiaiá, desse grupo que eles fazem parte, que é o Meredith, que ele é sócio, é uma sociedade anônima, por isso se demorou algum tempo para chegar nessa informação que ele seria parte, ele admite que faz parte deste grupo, mas que a venda teria sido concluída antes, ou seja, antes do processo chegar na mão dele. E aí fica a pergunta: será que mesmo assim, tendo em vista tudo o que está acontecendo, não se valeria esse processo de suspeição? Nós sabemos até de alguns bastidores do Supremo Tribunal Federal, como o Igor também trouxe, que os ministros também não acharam que foi uma postura apropriada. Agora, a grande questão é o que mais está nesse relatório, mas só esse fato, só essa situação da compra de uma empresa, explicando para as pessoas que estão nos escutando e assistindo, é como se ele fosse sócio de uma empresa, o Vorcaro fosse sócio de uma empresa, ele vendeu a empresa dele para aquele grupo ali que estaria do Vorcaro. E o que o ministro coloca nessa nota é que não conhecia o grupo, quem eram os diretores. Mas veja que aparentemente Vorcaro e seu cunhado, Fabiano Zettel, conheciam que se tratava de uma empresa do ministro. Então, me parece pouco apropriado imaginar que uma pessoa, um grupo que tem aí nos seus quadros um ministro do Supremo Tribunal Federal com todo o notório conhecimento, saber jurídico que é necessário ao ministro do Supremo, não terá um grupo de advogados que olham compliance, quem são os sócios, faz ali toda uma situação. Se for assim, mais uma vez, só reforça a necessidade de uma medida de compliance, de um código de conduta dentro do Supremo Tribunal Federal. Esse é um bastidor quentíssimo. Acesse o site da Jovem Pan e leia imediatamente. Eu quero chamar o break da rádio depois dessas informações. Break na nossa rede de rádios em todo o Brasil. Tem uma nota interessante da defesa do Vorcaro, que parece um pouco ansiosa e revoltada segundo a defesa, o vazamento seletivo de informações. Então, eu acho que até em respeito à defesa do Daniel Vorcaro, a Polícia Federal cada vez pode soltar todas as informações. Então já que eles alegam que está selecionando o que vai ser, por quê? Porque, como a gente está falando aqui desde o início, nós também queremos saber quais são os outros nomes que estão aí nas trocas de mensagens, nas fotos das festas, nos camarotes, né? Quem é que também deve ter viajado no jatinho? Afinal de contas, a gente aqui, e eu acredito que nenhum outro canal, nenhum outro veículo de mídia quer tratar de forma seletiva. O que a gente quer é esclarecimento, restituição, né, indenização aos prejudicados. Afinal de contas, nós temos que lembrar, se você acha, quem às vezes nos ouve e não está acompanhando o caso, que a gente está questionando às vezes a conduta de um ministro ou de outro político, não, nós estamos falando dos inúmeros prejudicados da Rio Previdência, aposentados, pensionistas, nós estamos falando lá da Previdência do Amapá, muita gente simples que colocou o seu suado dinheiro e de repente esse dinheiro, sumiu, só que não sumiu, ele só mudou de mão. E a gente quer saber para a mão de quem esse dinheiro foi. Muito bem, a gente vai agora ao vivo, vamos para a nossa redação, vamos direto falar com Danúbia Braga, que tem outras notícias sobre o dia de hoje no Brasil e no mundo, São Paulo. Danúbia, bem-vinda, fique à vontade, tudo bem? Oi, Fernando, tudo bem? Bom dia para você, bom dia a todos. A gente fala a respeito sobre as informações envolvendo o Tribunal de Justiça de São Paulo, que decidiu recorrer, então, da decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal, ministro Flávio Dino, que mandou suspender os penduricalhos, então, ilegais no serviço público. Bom, no pedido, o TJ de São Paulo afirma que o Congresso precisa definir primeiro as regras que valham em todo o país antes da suspensão desses pagamentos adicionais. Isso porque lá no dia 5 de fevereiro, o ministro determinou a suspensão dessas taxas extras e que não pode a remuneração do serviço público ultrapassar o teto de R$ 46.366.
No entanto, o tribunal também defendeu a autocontenção do Supremo para julgar o caso. E, de acordo com o TJ de São Paulo, a suspensão generalizada de parcelas indenizatórias antes da lei ordinária nacional prevista na Constituição pode gerar uma assimetria federativa, comprometer irremediavelmente a administração da justiça e produzir também efeitos financeiros irremediáveis, além de criar uma insegurança jurídica sistema. Bom, o plenário do STF vai julgar, então, por definitivo no dia 25 de fevereiro, a respeito, então, desses penduricalhos. É claro, um assunto importante que a gente vai seguir acompanhando. Volto com você. Muito bem, muito obrigado, Danúbia. Outras informações, chama a gente por aqui, fica sempre à vontade. Valeu, hein? Então, gente, quando a gente falou sobre os penduricalhos, a gente tinha também a informação, era a posse, né, do ministro do Tribunal de Justiça em São Paulo. E ele tinha falado que iria, sim, seguir a cartilha, né, seguir o jogo. Acho que ele mudou de ideia. E não existia Tribunal de Justiça de São Paulo, e sim um Tribunal Brasileiro de Justiça. Podiam, inclusive, resgatar essa entrevista que ele deu aqui para a PAN com exclusividade, onde ele afirma, né, nós vamos seguir aquilo que for passado. E uma semana depois, já tem um processo na mesa, não dá para entender, né? Fica a curiosidade, até acho que a abertura, né, para uma nova declaração do presidente do TJ de São Paulo, que há uma semana falava que ia seguir esse caminho. Agora parece que já mudou de ideia. Por quê? Será que esses penduricalhos fazem tanta diferença assim? Será que é só assim que a gente vai atingir aquelas folhas salariais altíssimas, né, que na média foi de quase 200 mil para cada juiz no estado de São Paulo por mês no ano de 2025? Fica essa questão. Será que é o penduricalho que faz chegar lá? Voltando agora na nossa rede de rádios de todo o Brasil,